Boa noite, meu nome é Julia Tais e no trabalho de hoje eu vou apresentar sobre o artigo 874 do CPC de 2015. Para fazer uma breve introdução, vou falar um pouco sobre o capítulo, a seção e a subseção que envolve o artigo 874. Bem, vamos começar falando sobre o capítulo 4, que fala da execução por quantia certa. A execução de quantia certa ela tem um objetivo que vai ser a cobrança de um valor que já foi pré-estabelecido no título executivo extrajudicial. Aí, nesse caso, é quando o executado ele não cumpre com a sua obrigação de pagar a quantia certa e daí a obrigação ela vai recair sobre os seus bens. E nesse caso, então, tem três formas de expropriação, que seria a adjunção, que pode ser a transferência do seu bem, a alienação, quando o bem é alienado, então pode ser também por um leilão, e daí esse valor ele vai ser revertido pelo adimplemento da obrigação, e apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimento e de outros bens do executado. Agora eu vou falar sobre a seção 3, que fala da penhora, do depósito e da avaliação. A penhora ela vai ser um instrumento judicial que é utilizado para assegurar o bem do devedor, para que esse bem seja utilizado como pagamento da dívida. Já o depósito ele é um instrumento legal que ele vai ser utilizado para garantir a execução. Daí é aberto uma conta para que ele deposite essa quantia em dinheiro para cumprir com uma obrigação financeira. Já a avaliação é um ato preparatório da expropriação. No caso, o oficial de justiça ou uma pessoa especializada vai lá no bem e vai avaliar para saber quanto que ele vale para garantir a obrigação, para saber se esse bem ele comporta ou não o valor da obrigação. Falando agora sobre a subseção 11, ela vai falar da avaliação. A avaliação ela é feita por um oficial de justiça ou, em casos específicos, ela vai ser feita por uma pessoa especializada, por um profissional especializado. E essas pessoas vão ser nomeadas pelo juiz. E o laudo de vistoria do oficial de justiça ou desse perito vão ter que ser incluídos sempre nos autos do processo. O oficial de justiça ou o perito que vão lá fazer essa avaliação do bem, eles vão estipular um valor para qual que vale o bem para ver se equivale ou não ao valor da dívida. Agora eu vou falar sobre o artigo 874 do Código de Processo Civil, que é objeto do meu trabalho. Esse artigo vai falar sobre aqueles atos que o juiz pode tomar mesmo após a avaliação do oficial de justiça ou do perito. E daí, nesse caso, esse artigo ele corresponde ao artigo 685 do antigo Código de Processo Civil, do de 73. E a única diferença entre os dois é que o parágrafo único que era presente no artigo 685 do Código de Processo Civil de 73, ele foi suprimido e no novo Código de Processo Civil ele virou um novo artigo, que nesse caso é o 875. Agora eu vou ler o artigo para vocês. Ele fala o seguinte: após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito exequente e dos acessórios. Inciso 2º. Ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. Falando um pouco sobre o inciso 1º, ele vai falar que o juiz ele pode, quando o valor do bem penhorado for maior que o valor da dívida do devedor, ele pode transferir a parte que sobra, no caso da dívida do bem penhorado, para outro processo, no caso, ou ele pode reduzir o número de bens penhorados ou dos seus acessórios, que daí, no caso, daria para o valor da dívida do devedor. Já o inciso 2º, ele é para aqueles casos em que ocorre ao contrário, para aqueles casos em que a penhora feita pelo oficial de justiça, aquela avaliação feita pelo oficial de justiça, o valor dela resta insuficiente para conseguir adimplir com o valor da dívida. Aí, nesse caso, o juiz pode mandar fazer a ampliação dessa penhora para conseguir chegar no valor que é a dívida do devedor. Tem um entendimento da STJ que fala que quando aqueles bens já de plano se mostrem que são insuficientes para garantir a dívida, o juiz vai poder, mesmo sem a avaliação do oficial, fazer a ampliação da penhora, mas isso só em casos em que de plano já esses bens se mostram que não são suficientes para garantir a dívida. Tem um caso que foi julgado pelo TJ do Mato Grosso
em que o valor penhorado ele era de 7 milhões e a dívida era de meio milhão. Aí, nesse caso, a penhora ela ultrapassava do valor que deveria ser, e daí, nesse caso, o juiz ele pediu para fazer essa redução da penhora, porque era desproporcional o valor que foi penhorado, o do bem, e do valor que era da dívida do devedor. E essa foi a minha apresentação, espero que tenham conseguido entender e gostado da forma que expliquei. Uma boa noite!